É importante, antes de mais nada, primeiro eu vou mostrar algumas imagens, são muitas, nem sei se vai dar tempo de passar por todas, mas são sobretudo mapas, e alguns mapas que eles mesmos são narrativas e que poderiam ser esmiuçadas, pensadas, refletidas, reconsideradas, e nós vamos fazer isso na medida do possível, mas eles também falam por si. Esse é um mapa muito famoso, muito importante, é o Planisfério do Cantino, que foi desenhado no ano de 1505, e ele é muito importante para nós, inclusive para a construção da memória, na medida em que é a primeira representação do território que será o Brasil futuramente, dali a muito tempo, mas a primeira representação desse território americano é num mapa mundi, numa representação de escala do mapa mundi. Eu vou voltar a falar do Planisfério do Cantino, mas eu vou percorrer alguns mapas, algumas dessas narrativas visuais, pensando na questão da colonização, pensando na questão da relação da conquista e ocupação desse território com o comércio, com o mercado mundial, pensando também na relação entre, num primeiro momento, os povos indígenas, os povos africanos, os portugueses, os colonizadores. Bem, aí as coisas são bem complexas, porque nós temos holandeses e tal, mas como que isso também configura um espaço que é um território de conquista e, portanto, um território de conflito, né? Então, algumas premissas são importantes para construir uma narrativa da história do Brasil, uma narrativa que nos ajude a entender o Brasil. Assunto muito para a aula de amanhã. As várias interpretações sobre o Brasil, sobre a sociedade brasileira, sobre o nosso processo de formação. Mas, para a gente percorrer a aula de hoje, eu já vou pontuar pelo menos 3 premissas importantes que a gente tem que buscar, que nos ajudam a pensar esse processo de formação de um território, que, na verdade, é um processo também de conquista, de ocupação, de valorização. Esses três processos, conquista, ocupação, valorização, caracterizam a colonização. O Brasil se define, já no século XVI, como um espaço de colonização. Mas ele se definirá como espaço de colonização também no século XIX, também no século XX, e que eu quero crer também no século XXI. Essa é uma premissa importante. O historiador ele sempre trabalha com continuidades e rupturas. Ele trabalha com a mudança no tempo. E a mudança exige ele pensar a ruptura. Mas a ruptura se dá sobre, digamos, estratos de continuidade. Há espaços de deslizamento entre camadas, há rupturas que significam também a reposição de uma camada de continuidade. Dou um exemplo muito concreto e talvez vocês já pensaram nisso várias vezes. Quando há uma ruptura política no Brasil, no ano de 1822, a independência, o início da construção da formação do Estado Nacional, no entanto, essa ruptura serviu para reafirmar um extrato de continuidade nas relações sociais, nas relações de produção, que foi a manutenção da escravidão. Nós vamos ver isso na aula do Fernando Novaes. Essa ruptura política, quando ela se deu nos outros países da Latinoamérica, ela implicou numa ruptura também nesse extrato social. A coesão social se desfez em torno das formas de dominação, de exploração do trabalho baseadas na escravidão, e a escravidão foi abolida, onde ela não podia conviver com uma ruptura política que conduzia aquelas nações para uma república. Como o Brasil se construiu numa ruptura política, mantendo a monarquia, que é um outro extrato de continuidade, vamos lembrar que o imperador protetor do Brasil independente era o herdeiro do trono de Portugal, e não só foi rei de Portugal, o nosso Pedro I é Pedro IV de Portugal. Ele voltou para Portugal para assumir o trono, tirar o irmão lá que estava usurpando o trono e ocupar o trono no lugar do irmão. Então, essas rupturas e continuidades são algo que o historiador tem que estar atento a isso, né? Então, uma das minhas premissas, uma das minhas ideias aqui para a gente discutir é que o processo de formação do território se deu com base numa ideia, num processo forte de colonização.
Colonização significando conquista, que é o termo conquista que tem um claro caráter militar, é uma conquista à base da força, de tomar algo que é de alguém, no caso eram os povos indígenas. Ocupação, a ocupação como ela se deu através da submissão desses povos indígenas, ou também do sequestro de outros povos de outros continentes, como os africanos, que vêm ao Brasil trabalhar. E valorização, ou seja, implantação de um sistema produtivo que, nesse momento, nos leva a conectar com uma segunda premissa, que é o fato de que este processo de colonização se deu numa articulação íntima, necessária, estruturante com o mercado na escala do mundo, que começava a se configurar como um mercado na escala do mundo justamente nesses séculos XV e XVI, que é o momento da descoberta do Brasil. Quer dizer, quando o Brasil surge como um território a ser conquistado, ocupado e valorizado, ele será valorizado para o comércio, para o mercado mundial em formação. Os historiadores preferem não falar no mercado mundial ainda, mas falar, seguindo a conceituação de um importante historiador francês, o Brodel, falar de uma economia mundo, porque ainda não uma economia na escala do mundo, mas ainda não um sistema mundial. O sistema mundial seria algo que será construído com a industrialização no século XIX, no século XX, onde todas as economias, de fato, se encontram interconectadas pelo sistema financeiro, pelo sistema capitalista mundial. Mas esse capitalismo histórico que molda uma economia numa escala do mundo já no século XV e XVI, ele é uma das bases da formação desse território no mundo colonial. Isso é importante. Esse mapa, que é o primeiro mapa que representa o que será o território do Brasil, foi feito pelo Cantino. O Cantino era um enviado, um espião dos comerciantes de Módena, na Itália, que, como vários outros comerciantes, tentavam furar o pacote, o sistema de informação da monarquia portuguesa e saber o que os portugueses estavam sabendo antes de todo mundo, porque eles estavam liderando nesse momento, junto com os espanhóis, as grandes viagens de descobrimento. Esse mapa ficou perdido muitos anos, quando foi reencontrado, era um mapa grande, largo, ele servia como biombo de uma açougue na cidade de Módena, e estava lá perdido há séculos. Quando ele foi reencontrado, ele foi repensado, reanalisado, e foi feita essa ligação importante entre o interesse mercantil no conhecimento dessas informações sobre o mundo e o desenho desse mapa do mundo, que é um desenho, sobretudo, mercantil. Esse mapa ele mistura uma tradição que começava a se consolidar agora, começava a ser alterada agora na Europa, com a introdução das leituras dos mapas mundi do Ptolomeu, com a tradição dos portulanos, que eram os mapas de navegação, mapas esses que os portugueses dominavam o seu fabrico, a sua produção, e que eram os guias de navegação levados a bordo das naus portuguesas, espanholas e depois francesas. Esse mapa um pouco sintetiza a união dessa tradição dos portulanos com as novas interpretações mais eruditas do que significava uma descrição geral do mundo, a partir da reintrodução do texto do Ptolomeu na Europa no século XV, que é uma das condições, digamos assim, preparatórias para esse século dos descobrimentos. O texto do Ptolomeu, que ficou desconhecido por séculos na Europa, ele acaba sendo traduzido no início do século XV para o latim. Ele estava em árabe, ele é traduzido para o latim e ele começa a circular manuscrito na Europa, até que em 1471, poucos anos depois da invenção da prensa do Gutenberg, ele é impresso, e ele é um dos livros de maior sucesso editorial nesse século da invenção da imprensa. Até a virada do século, do XV para o XVI,
foram feitas mais de 30 edições do livro do Ptolomeu. Eu não vou passar por tanto isso, a gente não vai ter tanto tempo. Isso para vocês entenderem como o mundo era entendido, visto, antes da difusão da obra do Ptolomeu na Europa. A Europa era dominada por uma concepção aristotélica do mundo, onde os mapas dominantes eram esses mapas chamados mapas teó, mapas que eram representavam-se a Europa, a Ásia e a África, num único espaço, onde as 3 partes do mundo apareciam conectadas, como são, e cercadas pelo oceano. O oceano era o mar. Não era um mar, era o oceano, justamente porque era uma parte aberta. O mar que existia, que era concebido como um mar, era o Mediterrâneo. Esses mapas derivam um pouco desse esquema mental, que é a ideia de que o mundo é dividido em 3 partes, o mundo conhecido. No século XV, começa a se difundir essa nova visão do mundo, que, na verdade, é uma visão do século II, quando Ptolomeu escreve a sua geografia, que é um método que ele produz para entender a descrição do território e, ao mesmo tempo, é uma descrição do território. O livro do Ptolomeu tem essa dupla dimensão. De um lado, uma reflexão sobre a possibilidade de descrever a Terra a partir de coordenadas matemáticas, derivadas da observação das estrelas e dos astros. Por outro lado, uma descrição minuciosa, a melhor descrição possível à época, século II depois de Cristo, que se tinha de todo um repertório, uma compilação de todas as viagens, textos de viajantes e relatos que ele conseguiu reunir, ele, um alexandrino. No século XV, quando o livro do Ptolomeu é publicado, várias edições, as edições iniciais são só texto, a partir de 1482, as edições começam a incluir mapas, interpretações visuais do que o Ptolomeu está descrevendo. E essas interpretações são muito importantes para nós, na medida em que elas descrevem para os europeus um mundo que é um mundo baseado numa descrição concreta, empírica, do que se viu e do que se pode observar, e também numa concepção esférica do mundo. Isso será fundamental para o processo dos descobrimentos e tal. Eu não vou recapitular isso aqui. É interessante ver como o Ptolomeu compreendia que o mar Mediterrâneo tinha um irmão maior, que era o mar Índico, aqui aparece mar Índico, que era esse outro mar fechado por essas terras desconhecidas, que eram a continuação do continente africano, das terras africanas. Essa interpretação será alterada pelas viagens portuguesas. Esse mapa do Martelos é de 1489, ou seja, ele foi desenhado um ano após a chegada do Bartolomeu Dias em Lisboa, quando ele relata a possibilidade de contornar o Cabo Tormentoso, que vai ser rebatizado como Cabo da Boa Esperança. Ou seja, ele consegue demonstrar aos europeus de que o oceano, que o Índico não é um mar, é um oceano, e que há um caminho possível pelo Atlântico, pelo oceano, como era chamado o Atlântico, para esse Oriente, né? Esse é um processo importantíssimo para a construção da ideia de que os oceanos estão conectados e que, com o processo dos descobrimentos, se considerará essa massa de terra que vai ser descoberta aos poucos pelo Colombo em 1492, depois pelo Cabral em 1500, por vários outros, Pinzon e tal, como um continente. O primeiro autor que vai considerar a hipótese de que esse espaço, a América, é um continente, ou seja, uma quarta parte do mundo, rompendo, portanto, com as concepções, os esquemas aristotélicos então dominantes entre os meios eruditos europeus, é o viajante Américo Vespúcio, que estava a bordo da segunda viagem enviada pelos portugueses para a América em 1501, na nau do Gonçalo Coelho. Assim que os portugueses têm notícia de que o Cabral parou em terras vastas no seu caminho para a Índia,
eles enviam uma nova armada, e bem pequena, dentro dessa armada está Américo Vespúcio. O Vespúcio redigirá alguns relatos da sua viagem, e num dos relatos ele vai, uma carta que ele escreve ao seu senhor na Itália, ele vai, que é o Médici, ele vai dizer, olha, o que nós encontramos não é uma ilha, não é um território vasto, é um continente. É uma quarta parte do mundo, é um novo mundo. E isso tem uma implicação muito importante na construção do imaginário europeu, na relação dos europeus com os povos habitantes dessa quarta parte do mundo. Nós não vamos poder discutir isso aqui em detalhes, talvez na hora das perguntas ou no debate, hoje, amanhã, nós vamos poder voltar a falar disso. Amanhã, a questão da formação da nação, essa questão pode retornar para nós. Mas isso tem a ver com uma terceira premissa que eu vou construir aqui, que é como que esse processo de conquista se deu. É um processo de conquista dos europeus impondo um desenho, um projeto de colonização de um território que se dá pela conquista dos povos autóctones, ou seja, aqueles habitantes originários desse território, desse novo mundo. É um novo mundo porque, diferentemente dos, depois, continentes congelados que se encontrarão mais ao sul, é um território vasto e ocupado, povoado. Num primeiro momento, se propõe até uma discussão sobre o significado desse povoamento, dado que, como diz Américo Vespúcio na sua carta, era uma ideia, uma opinião errada dos antigos. Ele diz, os antigos até então tinham uma errada opinião, e eu comprovo que ela estava errada com a minha observação. Quem são os antigos? Ele está falando do Aristóteles, do Santo Agostinho, ele está falando dos grandes nomes da formação do espírito europeu, onde nas universidades se aprendia, que diziam da impossibilidade da existência de uma quarta parte do mundo. O mundo estava organizado em 3 partes, América, Ásia e África. Por que era impossível uma quarta parte? Porque essa quarta parte, mostra Américo Vespúcio, está localizada no hemisfério sul. Entre o hemisfério sul e o hemisfério norte, segundo a concepção aristotélica do mundo, há uma zona tórrida. Essa zona tórrida impedia a transmigração dos homens de um território para o outro. Logo, as pessoas não poderiam ter vindo das 3 partes conhecidas do mundo e ocupado esse território. Como que elas surgiram na América? Uma leitura aristotélica estrita, agostiniana estrita, Santo Agostinho considerou anátema a proposição da existência dos, o que ele chamava, os homens que viviam de ponta cabeça, aqueles homens que viviam ao contrário. Por quê? Porque nós temos uma única origem, uma única gênese, Adão e Eva. E depois de um certo tempo, inclusive, Adão e Eva foram expurgados e a família do Noé depois, né? Então nós temos uma única gênese. A concepção monogênica cristã impedia a possibilidade da existência dos antípodas. Então, o Santo Agostinho dizia, isto é um anátema, não é possível a existência de um antípoda. E o Américo Vespúcio falou, mas eu fui lá e vi um monte de gente vivendo lá, de 2 a 1, ou a Bíblia está errada, ou as pessoas foram para lá. Bem, tanto faz, de um jeito ou de outro, o que eles estão provando é que o mundo é diferente daquele mundo que se aprendia da leitura apenas dos livros. Né? Como dizia o Camões, agora a experiência, que é madre de todas as coisas, está mostrando como que os rudes navegantes portugueses sabem mais do que os mais ilustrados sábios das universidades europeias, porque eles estão vivenciando uma nova realidade. Nesse sentido, a retomada, no Renascimento, a retomada do discurso aristotélico, do discurso ptolomaico, de uma possível descrição matemática do território, baseada no cálculo, na medida, na observação, para fundamentar uma descrição pragmática, concreta, empírica do mundo, a partir daquilo que nós conhecemos, explica essa retomada importante da geografia do Ptolomeu, mas significa uma retomada
ampla da possibilidade da descrição do conhecimento do mundo. Agora, por que eu estava dizendo isso? Eu estava dizendo que também essa relação ambígua e tensa com o outro, que foi também descoberto junto com os territórios e conquistado, é um elemento fundamental para explicar a relação entre o mundo ocidental e esses povos conquistados. De um lado, os americanos, onde se hesitava reconhecer a humanidade neles, até que o Papa, em 1537, vai por uma bula resolver um debate que se iniciou na Espanha sobre são homens, têm alma, ou são réplicas de homens, são símiles de homens, são monstros que habitam esse território. Havia várias monstruosidades espalhadas no mundo, na concepção europeia, desde homens com cabeça de cão, homens com orelhas grandes, homens com um só olho, sereias, que eram monstros. Esses monstros são seres, animais que parecem humanos, mas não são. Por que não são? Porque não têm alma. Parecem humanos. Essa interpretação dos povos autóctones americanos como monstros já surge em vários textos no início do descobrimento e vai perseguir as interpretações europeias ao longo do século XVI, XVII, XX. São homens ou não são homens? Isso, por exemplo, é possível perceber já nos próprios textos do Colombo. O Colombo, ele mesmo não achou que tinha chegado num outro continente. Foi o Américo que vai levar a fama e ficar com o nome de América, o continente. Mas ele, num primeiro momento, acha que encontrou homens porque acha que encontrou súditos do Cã, que ele vai chamar de canibais. Mas logo ele vai, nos próprios textos dele, ele vai desviar o sentido do termo canibal e dizer, na verdade, eles não são canibais porque são súditos do Cã, do grande Cã, né, o imperador do Império Asiático. Eles são canibais porque eles são homens cães. Porque eles são homens que comem carne humana. Por isso que eles são canibais, monstros, homens cães. Há todo um livro interessantíssimo sobre a confirmação dessa ideia do canibalismo como um elemento que impede a humanidade dos indígenas e a sua continuidade na mitologia europeia, na mitologia ocidental, ao longo do século XVII, XVIII, XXI, XX. Tem filmes de Hollywood sobre o canibalismo, Hannibal, não sei o quê. É um tema que nos fascina, assim como o lobisomem, como tal, o vampiro, esses seres mágicos que ainda povoam o imaginário ocidental. Bem, isso é muito importante, porque o processo da conquista, que é uma das bases da colonização, também parte dessa premissa, que é a premissa da separação entre a humanidade europeia e as outras formas da humanidade com quem os europeus vão se relacionar e quem eles vão submeter. De um lado, esses homens que são ou não são homens, têm ou não têm alma, e há uma enorme tensão sobre essa verdadeira interpretação da natureza das sociedades indígenas, e do outro lado, na África, homens que são homens, sim, têm alma, mas almas dominadas pelo demônio. Por quê? Porque a África é um território onde o cristianismo não consegue penetrar, apesar de que na Etiópia e tal, em um outro lugar, há espaços do cristianismo, mas o cristianismo europeu, que junto com a descoberta da América, vivia o seu momento de maior expansão e o início de uma expansão, de um cerco vivido pelo Islã, que a Europa viveu de maneira intensa, trágica e sofrida durante séculos. A África, para os europeus, era vista como o território do Islã, o território, portanto, dos inimigos da fé, dos contrários da fé, né? A religião cristã vai se relacionar com a contrariedade da fé, com a possibilidade da guerra justa e da escravização. Há aqueles que não são fiéis porque desconhecem o Evangelho, que é como os europeus, de uma maneira geral, vão procurar, a partir da bula do Papa de 1537, interpretar a natureza, a antropologia
dos povos americanos. São povos que, infelizmente, não tiveram contato com a palavra de Cristo e, portanto, têm que ser evangelizados. Mas, então, devem ser preservados na sua liberdade, porque a sua oposição à fé é uma oposição por desconhecimento. Eles não são infiéis contrários, eles são infiéis negativos na classificação do São Tomás. Já os infiéis africanos são infiéis contrários. São aqueles indivíduos que conhecem a palavra e a interpretam erradamente. Conhecem a palavra e negam ela. Então são pessoas que são infiéis por contrariedade. Esses são inimigos da fé, devem ser mortos, escravizados e colocados numa situação que é reinterpretada pela ideologia europeia como um dos mecanismos fundamentais para explicar a legitimidade da escravidão. O escravo africano é legítimo por várias razões, mas uma delas interessante para a gente mapear aqui é aquela, por exemplo, concebida pelos jesuítas, pelo fato de que na África eles são, os africanos, livres do corpo, mas escravos da alma. Por quê? Porque a África é um território do demônio. Como a África é um território demoníaco e nós não conseguimos conquistar a África porque não conseguimos ocupá-la e fazê-la valorizar, por várias razões, inclusive biológicas. As doenças africanas matavam mais os europeus. Ao contrário, as doenças europeias dizimavam os povos americanos. Como nós não conseguimos conquistar a África, nós precisamos retirar esses indivíduos da África, onde eles são livres, mas têm a alma cativa, e trazê-lo como escravos para a América, onde eles serão escravos, mas terão a alma livre. E o que é mais importante, para quem acredita na vida eterna, é ter a alma livre, mesmo que morra como um escravo. Por exemplo, isso é tema de vários dos sermões do Padre Antônio Vieira, onde ele mostra aí, de uma maneira absolutamente barroca, como que na América o africano tem a sorte de ser escravo e ter a sua alma livre, enquanto o europeu na América vive o perigo pela ambição, pela luxúria, pelos ganhos fáceis e tal, de, tendo a sua alma livre, escravizando os africanos, poder perdê-la para o demônio. Então ele pinta um quadro onde o senhor de engenho, o senhor de escravos, é um coitado que pode perder a alma e a vida eterna, enquanto o escravo que está apanhando no engenho para trabalhar, na verdade está sofrendo como Cristo, mas antecipadamente terá a sua alma livre e viverá a vida eterna no paraíso e tal. É uma ideia força importante que articula essa premissa da colonização, que é a conquista dos povos. A conquista do território é uma conquista também dos povos. Os africanos que são trazidos e os indígenas que estavam aqui, os autóctones, que são colonizados, que são chamados pelos europeus, tanto português, mas sobretudo os espanhóis no primeiro momento, de índios, de uma maneira equivocada, como você sabe, porque o termo índio veio justamente desse engano, desse imbróglio, que é resolvido em 1507, quando o Waldse Müller publica esse mapa. Esse importante cartógrafo alemão publicou esse mapa, é um mapa grande, ele é bem maior do que está projetado aqui. Há 2 exemplares conhecidos do mundo, um está lá na Biblioteca do Congresso, nos Estados Unidos, foi comprado a preço de ouro há 10 anos atrás pelos americanos, porque é a primeira representação da América impressa? Não. É a primeira representação do continente onde o nome América é grafado. E é grafado, e nas notas, há um libreto que acompanha o mapa, que é a coreografia do Waldse Müller, onde ele explica por que ele resolveu batizar essa nova parte, a 4ª parte do mundo, agora recentemente descoberta, de América. Eu resolvi batizá-la de América em homenagem ao Américo Vespúcio, que escreveu essa carta, onde ele diz que ele, primeira vez, inventou que esta é uma 4ª parte do mundo, e não Colômbia. E os americanos sempre ficaram muito nervosos com isso. Isso tem a ver com o tema da aula de amanhã, que é a ideia da formação da nação. Tal. Os americanos passam o século XIX tentando repensar a ideia de Colombo como grande
inventor da América e descobridor da América. Até uma sociedade do Colombo, vão fazer estátuas lá. Aqui no Brasil ninguém fala do Colombo, a gente fala do Cabral mais ou menos, e fala-se da América, do América. E depois eles vão assumir a ideia de América. Isso é muito interessante, há vários trabalhos sobre isso, e um trabalho incrível sobre isso é de um haitiano, justamente por causa da questão do Haiti, sobre o papel que o Colombo vai desempenhar na construção da identidade americana, né? E quem lidera isso nos Estados Unidos é a comunidade italiana de Nova York, como vocês podem imaginar. Bem, esse mapa é importante porque ele mostra isso, ele mostra a América, e ele um pouco representa, em 1507, essa ideia, essa narrativa de um mundo que os europeus estão conquistando, estão, portanto, colonizando e que vão valorizar. E esse mundo está sendo articulado, está sendo conectado por uma rede de negócios, uma rede de troca de mercadorias. Essa é uma das premissas que eu estava falando lá atrás, importante para a gente trabalhar. Eu vou avançar, senão... Isso eu vou voltar a falar amanhã. É uma representação, uma narrativa também da descoberta do Brasil, a primeira missa. Esse já é um mapa de meados do século XVI, 1554, de um italiano, mostrando já o Brasil como um território. O termo Brasil, como vocês sabem, deriva dessa atividade primordial que estabelece um primeiro potencial de valorização desse território que estava sendo conquistado e ocupado, que é a extração da madeira, que, uma vez moída, processada, permitia tingir os tecidos de vermelho, né? O pau-brasil, há várias espécies que são chamadas de pau-brasil. Ele era já consumido na Europa num derivado de uma espécie próxima à nossa, que era indiana, e os europeus vão logo perceber uma possibilidade de valorização desse território, que, portanto, vai permitir o financiamento de um primeiro projeto de ocupação, de conquista desse território. Mas é uma valorização muito tênue, uma valorização muito fraca, porque a renda obtida com o pau-brasil ela ainda é muito pequena. Ela será mantida ao longo do século XVI, XVII, XVIII. O pau-brasil será um produto de exportação valioso, um produto com algum significado e monopolizado pela coroa portuguesa. O produto mais importante aparece já nesse mapa do século XVII, quando já está consolidado um novo sistema de produção, que é o açúcar. O açúcar é um sistema de produção muito mais amplo, muito mais importante e que será transferido para a América a partir de experiências prévias que os portugueses estabeleceram em algumas ilhas do Atlântico, sobretudo na Ilha da Madeira, na ilha do São Tomé, Cabo Verde. Os portugueses vão criar nessas ilhas atlânticas um laboratório de articulação de um sistema produtivo que é, ao mesmo tempo, manufatureiro e agrícola, articula essas duas dimensões da agricultura, do plantio da cana-de-açúcar e de manufatura, do processamento da cana-de-açúcar, para a produção de uma mercadoria, um produto final, que é o açúcar, para ser vendido na Europa. O açúcar vinha sendo produzido no Mediterrâneo no século XIV, no sul de Portugal, ainda no século XIV, e passa a ser produzido ainda no século XIV nessas ilhas do Atlântico. Quando o Brasil é descoberto, se imagina a possibilidade de transferir essa experiência para o Brasil. As primeiras mudas de cana-de-açúcar e, portanto, todo o desenho de uma tecnologia, de como implementar, como produzir o açúcar, vem nas naus já do Martim Afonso de Souza, quando ele vem em 1531 para o Brasil, já com um projeto no bolso, uma carta do rei, pensando uma ocupação mais efetiva. Pensar uma ocupação mais efetiva do território significava transplantar para esse território um sistema produtivo mais rentável, que justificasse a presença mais densa de portugueses no território. O que vai ser inicialmente implementado aqui em São Vicente, a primeira vila criada, 1532. Aqui,
no nosso litoral de São Paulo. É criada a primeira vila, pelo Martim Afonso de Souza, e é criado o primeiro engenho de açúcar. Muito provavelmente são as ruínas desse engenho que foi criado em 1534, o engenho dos Erasmos, que hoje é patrimônio arqueológico do IFAM, protegido pelo IFAM, pelo CONDEFA, e é propriedade hoje gestionado pela Universidade de São Paulo. Lá tem um centro de pesquisa, e tá, é possível visitar as ruínas. Hoje é preservado. Muito provavelmente é esse, não exatamente aquelas ruínas, mas sobre essas ruínas que se construiu, naquele espaço, naquele território, o primeiro engenho. Depois ele foi sendo modificado. As ruínas que nós temos lá são do século XVII, dos irmãos Schetz, que compraram o engenho dos herdeiros do Martim Afonso de Souza. O Martim Afonso criou o engenho ele mesmo, junto com investidores italianos. E depois esses investidores belgas, vamos dizer assim, dos Países Baixos, a Bélgica ainda não existia, esses investidores vão comprar esse engenho, são comerciantes também. Isso é muito importante porque começa a se desenhar aí uma articulação fundamental entre o projeto da colonização, que é da coroa portuguesa, com a implantação de uma atividade produtiva para o benefício de um produto que tem alcance na economia, na escala do mundo, o açúcar, né? E o açúcar será, então, produzido numa escala cada vez maior a partir de então. Os centros mais importantes produtores de açúcar não serão aqui no sul, São Vicente e Rio de Janeiro, onde haverá um ou outro engenho de açúcar, mas, sobretudo, em Pernambuco, com a atividade do capitão donatário Duarte Coelho, e a Bahia. Então, o território brasileiro começa a se desenhar como um espaço de ocupação portuguesa, em torno dessa atividade produtiva, em torno de uma atividade administrativa e política de Portugal, com base num processo de implantação de uma atividade agrícola e manufatureira de produção, com base na conquista dos povos, que são os povos indígenas. Esse é um elemento essencial para entender o primeiro século da implantação da economia açucareira. Esse mapa que nós estamos vendo é um mapa desenhado pelo Marcgrave, mas essas estampas que ilustram o mapa são do Franz Post, que está encartado no livro do Barlels, que é um livro publicado já na segunda metade do século XVII. Depois que o Nassau sai do Brasil, o seu secretário, que chama-se Barlels, publica um grande livro dos 8 anos do Maurício de Nassau, governador das capitanias conquistadas pela Companhia das Índias Ocidentais Holandesas no norte do Brasil, Pernambuco sobretudo. E essas gravuras vão circular ao mundo, estão em todos os manuais de escola, nos livros e tal. Mas essa é uma representação de um engenho no Brasil no século XVII. Um engenho com 3 paus, um engenho movido com os carros de boi, todos, digamos, o desenho do engenho, a casa grande, a senzala, os escravos africanos. Claro, nesse momento, meados do século XVII, os escravos africanos já eram a maioria dos trabalhadores no sistema produtivo do açúcar. Mas até 1620, 1630, a maior parte dos engenhos nas regiões produtivas mais dinâmicas do açúcar, entenda-se, o recôncavo da Bahia e a capitania de Pernambuco e o norte, Itamaracá, eram movidos pela força do trabalho dos indígenas, dos escravos indígenas. Por quê? Porque os portugueses, aí eu volto lá atrás, diferentemente dos espanhóis, que realizaram um debate teórico sobre a natureza da humanidade indígena, de são homens, não são, não são. O Papa, em 1537, faz uma bula, que eu disse, onde ele define que são homens, têm alma e, portanto, devem ser evangelizados. Os espanhóis, e no caso Carlos V, que era rei da Espanha, e depois imperador e tal, em 1542 ele vai publicar um conjunto de leis, que são as leis noivas, onde ele vai estabelecer de uma maneira cabal que os habitantes autóctones da América, que está sendo ocupada por nós espanhóis, castelhanos, são humanos, desconhecem a verdadeira fé, porque estão afastadas delas, e devem ser evangelizados. E, portanto, não devem ser escravizados.
não serão escravizados. A escravização dos indígenas na América Espanhola foi proibida por lei. E foi criado todo um sistema de gestão desta conquista dos povos americanos, que passava pela criação de um espaço político específico para os indígenas, os cabildos indígenas, os gados indígenas, todo um jeito de governança dos indígenas. Claro que isso tem a ver com o fato de que eles encontram sociedades complexas, no Mesoamérica, nos Andes, onde as elites são incorporadas e absorvidas como elites crioulas. Isso tudo desenha uma história da América Espanhola que é bem diferente da história da América Portuguesa. Na América Portuguesa, os portugueses encontram sociedades indígenas não complexas, do ponto de vista deles, não hierarquizadas, não divididas em estruturas sociais com a presença do Estado. São sociedades que se constituíam, na sua verdade, como demonstrou um antropólogo no século XX, contra o Estado, o Pierre Clastres. Então, são sociedades que vivem de um jeito que os portugueses vão interpretar como sem fé, sem lei e sem rei. Isso aparece já nos primeiros textos do século XVI. Os portugueses dizem, são povos que falam uma língua mais ou menos comum, que é o tupi, nem todos, alguns falam outras línguas, mas esses que falam tupi, curiosamente, não tem a letra F, não tem a letra L e não tem a letra R. Por quê? Porque eles não têm fé, não têm lei, nem têm rei. Não têm fé porque desconhecem a fé. Não têm lei porque desconhecem a ordem social civil. Eles vivem na selva, são selvagens. E não têm rei, porque não têm estrutura política. Vivem como selvagens. Então, cabe a nós conquistá-los. Mas como nós vamos conquistá-los se eles não têm rei? Essa é uma questão fundamental. Porque como eu conquisto os povos peruanos? Eu convenço o imperador do Império Inca de que ele tem que se converter. Bem, eu tento primeiro convencer, eu mostro o livro para ele, eles olham aquilo, jogam no chão, cospe, aí eles matam todos na praça. O Pizarro conseguiu fazer isso, num golpe de sorte, os que estavam ali. Aí, logo eles vão arrumar um que vai dizer, não, eu fico do lado de vocês. Bem, então, se você é cristão, então todos são cristãos, estamos resolvidos. O método Constantino, ou seja, via o imperador de Roma vira cristão, todos os povos são cristãos, é um método que o cristianismo usou para se expandir pelo mundo. Aqui na América, os portugueses, assessorados pelos jesuítas, vão inventar um novo sistema, que é evangelizar povos que não têm líder político. Para eles não reconheciam nenhuma autoridade política nos indígenas. Então, eles vão procurar um sistema de evangelização um a um, batizando os indígenas. Aí os jesuítas vão lá, vão batizar 3.000, 2.000, aí os indígenas voltam para trás, tá? E aí eles vão indo. Na verdade, são povos mais dispersos na América das Terras Baixas, aqui, que será a América Portuguesa. Isso também facilita o processo de ocupação do território, mas não será feito sem resistência indígena. Muitas guerras importantes vão se iniciar já em meados do século XVII. Quando o governo geral é criado em 1549, no Brasil, uma das principais tarefas do governador geral, Tomé de Souza, é combater os índios que se recusam a submeter ao rei de Portugal. Porque como eles não têm rei nenhum, na verdade agora eles têm um, é o rei de Portugal. E eles, uma vez submetidos, serão considerados súditos de Portugal como um português. Na Espanha era bem diferente, na América Espanhola. Depois a gente pode voltar a isso. Agora, eu estou falando isso também para mostrar para vocês que no primeiro século da colonização, os povos conquistados não eram os africanos, eram os indígenas. Eles também serão conquistados no século XVII, no XVIII. Mas a escravização dos indígenas no século XVI e XVII, início do XVII, ela é dominante, ela é primordial para a construção do sistema produtivo do açúcar, que tem como base a economia em torno do recôncavo baiano e em torno de Pernambuco, da capitania de Pernambuco. O Brasil, se eu tivesse um pouquinho mais de tempo, eu ia detalhar isso, produz uma quantidade incrível de açúcar em pouco tempo. Esse é um mapa clássico que tem em todos os manuais
que mostra o sistema das capitanias, que foi o primeiro sistema de ocupação do território, pensado como um projeto de formação de um território para ser colonizado, colonizado sempre significando conquistado, ocupado e valorizado, através da utilização de um sistema de sociedade com donatários, né? Pessoas a quem a monarquia doou a propriedade e o controle político desses territórios. Eu vou voltar a esses mapas depois. Mas já a partir do início do século XVII, 1620, 1630, se tornará dominante na implantação do sistema produtivo nesse território a importação de trabalhadores da África. A erosão das populações indígenas inicialmente encontradas em abundância no litoral, seja pela doença, pelas guerras, pelo extermínio programado ou pela resistência dos indígenas, e um dos principais mecanismos de resistência vai ser a fuga para o sertão, negar o contato com os portugueses e adentrar o território. Os portugueses que controlam inicialmente o território é apenas o litoral, e não há nenhum incentivo, e aliás, pelo contrário, há uma restrição por parte de Portugal para a ocupação do interior do território, e isso é um traço para nós fundamental para explicar as dinâmicas de ocupação e de formação do território brasileiro. Martim Afonso de Souza, vamos fazer esse parênteses, em 1531 vem para o sul com a tarefa de implantar um sistema de colonização novo, com a autoridade de criar vilas no território. Até então o Brasil só tinha feitorias. Ele cria 2 vilas, a Vila de São Vicente, 1532, e Santo André da Borda do Campo, que depois é dissolvida e a população, que eram lá uns 20 camaradas que viviam no alto da serra, vão vir morar aqui junto com os jesuítas, aqui, do lado de onde a gente está falando, onde o colégio dos jesuítas foi implantado. Então eles são transplantados para cá. Santo André é criada, depois desfeita, para ser refundada depois, algumas décadas depois. A Vila de São Paulo, 1554, é a única vila criada no sertão até o século XVII. No século XVII, no contexto das guerras contra os índios bárbaros do sertão, Matias Cardoso, um outro paulista, será delegado a ele a autoridade de criar uma vila no sertão da Bahia. Ele vai criar essa vila, o Matias Cardoso, na região do sertão da Bahia, hoje Minas Gerais, que vai ser a segunda vila criada no sertão. Só no século XVIII é que Portugal começará um processo efetivo de criação de vilas e cidades no interior do território. Porque Portugal vai limitar a sua colonização ao litoral e uma faixa de território agrícola, criação de gado, pecuária, do litoral, isso pelo menos até a segunda metade do século XVII. Então, quando a gente olha a dinâmica da ocupação do território, num primeiro momento, como dizia o Cardim, que era um cronista do século XVI, e o Sérgio Buarque de Holanda reafirma isso, no Raiz do Brasil, usa essa imagem, os portugueses andavam pelo litoral como caranguejos, só sapeando assim pelas costas e não adentrando nunca. Isso tem uma explicação também pelo fato do sucesso da produção agrícola açucareira nessas regiões, mas também por uma restrição da própria monarquia, agora espanhola e lusitana, a partir de 1580. Né? Então, a gente precisaria falar da questão da União Ibérica e tal. Mas, basicamente, vocês devem se lembrar que entre 1580 e 1640, Portugal e Espanha tinham um único rei, que era o rei da Espanha. E a Espanha tinha já encontrado, em 1545, uma montanha de prata no Peru e não queria que ninguém se aventurasse mais ao ocidente do continente americano para não atrapalhar os próprios processos de extração dos metais preciosos e tal. Então, os espanhóis temiam um pouco que os portugueses avançassem por o interior e encontrassem metais preciosos. Então, havia, de fato, também limitações legais para a ocupação do sertão. No início do século XVII,
vai se consolidar esse fluxo de pessoas que unifica de uma maneira nova esses dois territórios europeus, né? A partir de 1630, os escravos africanos são a maioria dos trabalhadores nos engenhos de açúcar no Brasil. Isso significa que o tráfico de escravos ele se torna preponderante na reposição, na reprodução da mão de obra que permite a ocupação e valorização do território. A conquista do território se faz às expensas do território dos índios, mas os índios não são mais vistos como indivíduos a serem conquistados, povos a serem trazidos como trabalhadores para o sistema produtivo português. Pelo menos o sistema mais dinâmico. É claro que no caso do Maranhão e de São Paulo, territórios mais secundários no processo de ocupação e de colonização, o trabalho indígena vai permanecer dominante ainda no século XVIII e mesmo no século XIX. Né? No caso de São Paulo, no século XIX, a escravidão africana vai ganhar muita força por conta da expansão do café. Nós vamos ainda chegar lá, espero. Esses são gráficos que mostram a força do tráfico de escravos português e o impacto do tráfico de escravos para o Brasil. A maior parte do tráfico veio, claro, para o Brasil, Pernambuco, Bahia e aqui o sudeste do Brasil. Esses números são números que trazem os dados do século XIX também. Estão falando daquelas continuidades, né, daqueles estratos que permanecem. O tráfico continua no século XIX. Mas continua até 1850, de forma ilegal e tal, mas até 1850. Mas nesses 50 anos do século XIX, vieram mais escravos africanos para o Brasil do que todo o século XVIII e XVII juntos. Aliás, todo o século XVI, XVII e XVIII juntos. Mais escravos foram importados nos 50 anos do século XIX do que no século XVIII, XVII e XVI juntos. Na verdade, no século XVIII, vieram mais escravos para o Brasil do que no século XVII e XVI juntos. A importação de escravos foi num crescendo, né? E o impacto maior do tráfico de escravos e da escravidão africana no Brasil é do século XVII. É do século XVII e é para Rio de Janeiro e São Paulo e Minas Gerais. É para o café e os sistemas conexos de abastecimento de alimentos para a economia do café aqui no oeste de São Paulo e no Vale do Paraíba. Então, a maior parte da escravidão africana veio para o café no século XIX, mas isso não impede da gente perceber que o processo de ocupação se deu através da conquista, num primeiro momento, dos indígenas e, num segundo momento, dos africanos. Isso faz com que muitos historiadores hoje, e isso cada vez mais está sendo pensado assim, coloquem para dentro da reflexão sobre a construção do território brasileiro o espaço africano. A história da África, para nós, é tão importante quanto a própria história do território brasileiro. Por quê? Porque o território do Brasil, aquele mapinha do Brasil, o Brasil, tal, é algo que vai se definir no século XIX, sobretudo depois da abolição do tráfico de escravos. Até a abolição do tráfico de escravos, o território brasileiro, na verdade, era um território bicontinental. O sistema econômico e social e político brasileiro, digamos assim, envolvia as duas margens do Atlântico. Lá em África, viviam brasileiros que estavam envolvidos no negócio de trazer escravos para cá. E muitas vezes brasileiros saíam de cá e vinham para cá, junto com portugueses, para estabelecer esse domínio dos principais entrepostos de compra de escravos na África. Muitas batalhas foram travadas na África para manter essa hegemonia portuguesa. Por exemplo, dando um exemplo muito rápido aqui para vocês, as guerras holandesas no Brasil. Os holandeses conquistaram o nordeste do Brasil entre 1630 e 1654. São 24 anos. No meio disso teve o Nassau lá, o Recife foi remodelado, a Veneza dos trópicos e tal. Bem, tudo isso se deu porque a Companhia das Índias Ocidentais, que são os holandeses, perceberam que conquistar o Brasil não bastava, era preciso conquistar a África também. E vão conquistar 2 entrepostos de escravos na África. São Jorge da Mina, Elmina, e
São Paulo de Luanda, em Angola. São Paulo de Luanda, São Paulo de Goa, São Paulo de Piratininga. 3 grandes cidades importantes portuguesas no mundo colonial. São Paulo de Luanda era o maior entreposto de escravos africanos que existia, né? E os holandeses conquistam aquilo, os portugueses ficam nervosíssimos. E os holandeses também, porque agora eles têm escravos para trazer e o negócio deles começa a fluir. Um dos episódios mais importantes da retomada do Nordeste, da guerra de reconquista e restauração das capitanias do Norte, Pernambuco, tal, se deu na África. Foi a viagem organizada por Salvador Corrêa de Sá, então governador do Rio de Janeiro, com tropas, inclusive embarcados, indígenas, flecheiros, armados, que ele recrutou das aldeias do Rio de Janeiro, para atravessar o Atlântico e reconquistar São Paulo de Luanda em 1648. Ela havia sido tomada pelo Nassau em 1641. Quando ele retoma Luanda em 48, os acionistas da Companhia das Índias Ocidentais começam a duvidar da possibilidade de manter o Brasil funcionando. Sem escravos, como que nós vamos manter Pernambuco? Esse negócio está ficando complicado, é melhor a gente cair fora. Bem, eles vão esmorecendo os reforços que eles mandam para o Brasil, até que em 1654 eles são expulsos. Quer dizer, é possível interpretar as guerras de reconquista do Brasil nesse espaço, nesse território mais amplo que envolve o Brasil e a África. Esse é um elemento hoje fundamental na construção das narrativas sobre a formação do território brasileiro. O Brasil se formou abraçado com a África. Ele se formou abraçado com a África não como queria o Nabucco, porque a população brasileira é africana, descendente de africano, a escravidão é uma herança que nós temos que lidar com ela e tal. Não só por causa disso, porque historicamente o território da colonização era Brasil-África. E essas histórias estão interconectadas. Então os historiadores cada vez mais hoje estão trabalhando nessa perspectiva. Por quê? Porque o Brasil como um território autônomo ainda não existia. O que existia era um espaço econômico que envolvia o Brasil e a África. Esse é um elemento importante de destacar, né? Oi. Podemos. Deixa eu só dar mais uns passos aqui para frente. Eu estava falando dos indígenas, das capitanias, justamente mostrando, por exemplo, esse é um mapa de 1721. É um mapa que mostra essa Brasília Barbarum. As capitanias estão aqui desenhadas. O desenho do território do Brasil não é aquele desenho das capitanias que a gente tem no manual de escola. Esse desenho é uma abstração que está no manual de escola. O que essa abstração nos traz? Amanhã eu vou falar dela. Esta é a linha do meridiano de Tordesilhas. Pelo meridiano de Tordesilhas, ou seja, o tratado feito pelos representantes da monarquia portuguesa e a monarquia espanhola, tendo por base a bula do Papa, tudo que está para cá é português, tudo que está para cá é espanhol, castelhano. Então, este é o território português, dividido em capitanias, essas são as capitanias, isso é o Brasil. O Brasil será expandido e o meridiano de Tordesilhas será dobrado pela bravura dos bandeirantes. Isso está grafado na pedra, nas letras do poeta Guilherme de Almeida, que é tio do arquiteto Eduardo de Almeida. Lá naquele monumento esquisito que tem lá no Ibirapuera, aquele monumento às bandeiras, né? Desses que tem que ser destruídos. Eu vou voltar a falar desses mapas. Mas no século XVII ninguém olhava o Brasil assim. Isso é um mapa francês. É um mapa francês que está mostrando as capitanias, mais ou menos aqui, e está mostrando que o interior do território é um espaço dos bárbaros, dos indígenas, né? E assim será o território dos indígenas por muito tempo. Até que na segunda metade do século XVII, porque os indígenas recuaram no século XVI para esse território. E os portugueses não entram no interior, no sertão. Não entram por várias razões, como eu já mais ou menos apontei aqui. Legais, os reis de Castela não gostam disso. Militares, eles não conseguem entrar. Todas as vezes que eles entram no território, eles são destroçados pelos indígenas, porque o território
Eles não conseguem sobreviver no sertão, eles não conseguem sobreviver, sobretudo nesse sertão do semiárido. Várias tentativas de ocupação desse sertão são imediatamente rechaçadas pelos povos indígenas, ou seja, os bárbaros. No século XVII, os europeus vão começar um processo lento de ocupação desses territórios do sertão. Então aqui está Salvador, em torno do recôncavo de Salvador, cana, plantação de cana, no sul, tabaco, Olinda, Itamaracá, Rio Grande do Norte, essa região, cana. E mais aqui ao norte, fazendas de gado, pecuária. A pecuária vai se expandindo pelo litoral, acompanhando a marcha do que o Capistrano de Abreu vai chamar o sertão de fora, esse sertão de Pernambuco, bem próximo ao litoral ou nas margens dos rios mais perenes, Jaguaribe, Apodi, Açu. E de Salvador, esse sertão, aqui na margem sul do Rio São Francisco, acompanhando o movimento do Rio São Francisco, e os rios mais perenes também, Vadabarris, Itapicuru e tal, onde são implantadas fazendas de gado. Todo esse processo de ocupação do sertão se dá com uma resistência forte dos indígenas. Indígenas que, dessa vez, percebem que essa nova fronteira que está se abrindo por parte dos portugueses, e com mais ímpeto a partir de 1640, é uma fronteira que coloca a vida deles em risco. Então, eles vão resistir a esses grupos indígenas. E se inicia um conjunto de conflitos que os portugueses vão chamar das Guerras dos Bárbaros. Os portugueses agora querem ocupar o sertão, cada vez mais, por várias razões. Não só por conta da expansão da pecuária, do gado, mas porque a nova monarquia, os Braganças, que assumiram o trono em 1640, criando uma nova autonomia de Portugal, que se desvencilha, portanto, da Casa Habsburgo espanhola, acham que vão encontrar metais preciosos no sertão e vão estimular isso. Estimular os paulistas, estimular as bandeiras, estimular e tal. E vão encontrar indígenas. E vão definir uma política para esses índios. Essa política, em torno dessas guerras dos bárbaros, será cada vez mais uma política de extermínio. Os trabalhadores escravos vêm de África. E esses indígenas que nós encontramos? Nós matamos. Os americanos, norte-americanos, vão saber fazer isso no século XIX. A expansão da fronteira se dá com a ocupação do território, a conquista do território e não dos povos. Nós não vamos conquistar povos, nós queremos terras. E essas terras precisam ser limpas dos povos que lá existem. Então, as políticas do século XVII vão derivar para uma política de extermínio. Isso aparece na documentação de uma maneira muito clara. E a historiografia tem, de 10, 20 anos para cá, prestado muita atenção nessa mudança. Se no século XVI, início do XVII, os portugueses ocupam o território, escravizam os indígenas, no século XVII, na segunda metade, eles vão querer ocupar o território e exterminar os índios. No século XVIII, eles vão fazer um meia-culpa. Eles vão perceber que eles ocuparam um território gigantesco, quando eles estão negociando o Tratado de Madrid, 1750. E eles vão teorizar vários textos de ilustrados portugueses. Nós estamos na época da Ilustração, afinal, Voltaire está escrevendo e tal. Eles vão falar, nós cometemos erros aqui. Bárbaros fomos nós, porque nós matamos todos os povos que ocupavam os territórios, e agora quem que vai ocupá-los? A população de Portugal, que se esvaziou completamente com as Minas Gerais. Então a ocupação do ouro destruiu já a população de Portugal. Quem que vai ocupar esses territórios? Cometemos um grande erro, porque a verdadeira colonização é a conquista do território e dos povos. Como fizeram conosco, quem escreve isso é o irmão do Marquês de Pombal, como fizeram conosco os romanos, quando colonizaram a Península Ibérica. Nós, lusitanos, que éramos bárbaros, selvagens, como são os indígenas do Brasil, fomos educados, cristianizados, civilizados, e hoje estamos aqui transmitindo a palavra de Deus e tal, trabalhando direitinho, somos civilizados. Nós devíamos ter feito isso com os indígenas. Então, a partir de agora, vamos fazer.
Então, Pombal vai propor uma nova política para os índios. Ele vai dizer, o irmão dele que escreve o Diretório dos Índios, vai dizer, agora os índios não podem ser escravizados, os índios vão ser reconhecidos como livres, os índios são como nós portugueses, os índios vão criar aldeias, e essas aldeias vão virar vilas, um monte de coisa que parece uma coisa muito interessante, mas no fundo é uma ilusão, porque em 1798, alguns anos depois, o Diretório deixa de valer, a escravização dos indígenas volta, e ela só será abolida no Brasil em 1831. Até 1831 era legal escravizar índios no Brasil. Na América Espanhola, desde 1542, era proibido escravizar os povos indígenas. Isso não quer dizer que na América Espanhola os índios não foram explorados, trabalharam, sobre outros regimes jurídicos, mas a escravização, esse sistema de propriedade plena de um homem pelo outro, no Brasil era legítimo até 1831.